Uma pessoa viaja entre dois pontos da Terra pela menor distância possível que o avião pode percorrer. Admita que a Terra é uma esfera perfeita de raio aproximadamente 6.400 km. Que π é aproximadamente 3 e raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. A seguir, apresentamos as coordenadas geográficas dos pontos de saída e chegada das duas viagens. Viagem 1. Início: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Fim: 60 graus de latitude norte e 60 graus de longitude oeste. Viagem 2. Início: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Fim: 30 graus de latitude sul e 60 graus de longitude leste. Determine aproximadamente para ambas as viagens a intensidade do deslocamento vetorial. B. O módulo do deslocamento escalar. Dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Deslocamento vetorial e deslocamento escalar. Deslocamento vetorial. Grandeza vetorial que pode ser calculada a partir da diferença entre outras duas grandezas vetoriais, a posição final, SF, e a posição inicial, SI, de um móvel. Em outras palavras, o deslocamento de um corpo equivale à distância entre essas duas posições. Portanto, se esse corpo move-se e volta para a mesma posição de onde partiu, seu deslocamento terá sido nulo. A intensidade do deslocamento vetorial também pode ser obtida por meio do Teorema de Pitágoras, caso já saibamos o tamanho das componentes A e B do vetor deslocamento e o ângulo entre elas seja 90 graus. Ou por meio da lei dos cossenos, caso já saibamos o tamanho das componentes A e B do vetor deslocamento e o ângulo entre elas seja diferente de 90 graus. Em um autódromo, a largada e a chegada são referenciadas no mesmo ponto. Logo, o deslocamento vetorial dos carros será nulo. Deslocamento escalar é uma grandeza escalar correspondente à soma dos módulos de cada deslocamento retilíneo que resulta no deslocamento total do corpo. Pode ser calculado somando-se todas as distâncias que o corpo percorre até chegar à posição final. A seta vermelha, que liga A até B, é o deslocamento vetorial. Em traços azuis, vê-se o deslocamento escalar. Coordenadas geográficas. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela intersecção de um meridiano e um paralelo. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, ligando um polo ao outro. A longitude é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra. Os valores da longitude variam de 0 a 180 graus a leste e a oeste de Greenwich. Os valores das longitudes são considerados negativos a oeste de Greenwich, hemisfério ocidental, e positivos a leste de Greenwich, hemisfério oriental. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Os paralelos indicam a latitude, que é a distância em graus da linha do equador até o paralelo de um determinado lugar. Os valores da latitude variam de 0 na linha do equador a 90 graus no hemisfério norte, ou de 0 na linha do equador a menos 90 graus no hemisfério sul. Corte transversal e corte longitudinal. Corte longitudinal. O corte longitudinal se refere a um modo de estudar um objeto dividindo-o em lado esquerdo ou direito. Corte transversal.
O corte transversal se refere a um modo de estudar um objeto, dividindo-o em lado superior e inferior. Comprimento do arco. O comprimento de um arco é dado multiplicando-se seu raio pelo ângulo.